começaram a prescrever para todo mundo. É seguro, não dá dependência. Era óbvio que aquilo dava dependência. Pela meia vida curta, entendeu? Era óbvio. A gente está falando aqui somente de álcool, mas dizer que essa mesma preocupação do controle da via GABAérgica também recai sobre os benzodiazepínicos, com certeza, sobre o famoso Zolpidem, né? E às vezes você tem aquele rigor de prescrever para a dona Joana, que tem um quadro de ansiedade, mas na casa dela, ela compartilha o Rivotril com todo mundo. Não é só. Hoje é o Rivotril, hoje é o Zolpidem, mas assim, teve uma época aqui no Rio de Janeiro que era moda, o Lexotan. Então era a turma do Lex. Né? Então era uma coisa absurda, assim, aqueles quiosques na praia ali da Zona Sul. É mesmo? As babás trocavam Lex. Porque todo mundo tinha fornecedor. Ainda tem isso, né? Tem farmácias que aí cobram não sei quanto a mais para poder ter a receita. Olha. Ou então algum médico tira aquela receita ou ganha para aquilo, não sei. Não estou aqui julgando. Eu acho que a gente não faz medicina para isso, mas tem quem faça. Né? Então tinha a turma do Lex. E passava-se. Pegava uma cartelinha, toma. E o Zolpidem também teve muito isso. Tivemos um aumento de mais de 600% no consumo de Zolpidem. Depois da pandemia, isso continuou, né? Aquilo que era um fármaco que eu olhava lá em 2002, falou, olha, isso um dia vai dar problema. Sim. Porque ele veio com aquela forma subliminar de dizer, eu não causo dependência. Não tem receituário especial. Eu me lembro que no início eu falei, esse negócio dá dependência. Todo mundo, imagina. E foi uma tal de como não era receita controlada, os médicos precipitadamente, principalmente os não psiquiatras, começaram a prescrever para todo mundo. É seguro, não dá dependência. Era óbvio que aquilo dava dependência. Pela meia vida curta, era óbvio. Agora, se eu não me engano, foi esse ano. Foi, agora em agosto. Porque criou-se um absurdo. Exatamente. Até 10 miligramas não causa, 12 não. Exatamente. E entre mulheres e homens há diferença de biotransformação. O Zolpidem ele é biotransformado por uma CYP chamada CYP3A4. Tinha um de 5. Aí a pessoa tomava... Sublingual, imediato. Mas tomava 2. Assim que a pessoa botava no instante fazia efeito. 3 horas depois ela acordava. Isso. Aí ela tomava outro. Eu tive vários pacientes que começaram a fazer isso. Na realidade, o Zolpidem deveria ser usado para pessoas em pós-cirurgia. Muito bem. Aquelas pessoas que fizeram alguma... Ponte de safena, mamoplastia. Que não pode se movimentar. É só para aquilo. Isso. Para uma semana. Aí tomou, vai ficando. Muito bem. E vamos refletir numa coisa. A maioria desses que prescreveram, falaram, não tem problema. Exatamente. Não tiveram uma educação continuada para poder entender quem é o Zolpidem. Exatamente. O mercado vem e apresenta o produto. Ele sequer lembra o que é GABA. Exatamente. Mas, que é a substância na qual o Zolpidem mexe. Então, o desconhecimento, é o nosso calmante natural. O desconhecimento dele reflete, ele recai sobre o paciente e a gente acha assim, não, eu estou seguro porque foi o médico que me prescreveu. Exatamente. Veja que momento hoje a gente coroa aqui, né? Porque por muito tempo eu ouvi assim, não, farmacêuticos têm um problema grave com os médicos porque eles não se conversam. Eu falei, mas que absurdo. Eu quero cada vez mais essa conexão aqui, de todas as áreas. Porque a gente está no mesmo time. Exatamente. O paciente é o nosso alvo. Eu sempre coloco isso, Thiago. Eu sempre falo, não me interessa quem fez o milagre. O importante é o paciente lá na ponta. Parabéns. Porque, na realidade, quem nos inspira sempre é alguma coisa superior a nós. Se a gente está capacitado para entender, né? É outra história. Se eu sou um veículo para ser usado, não dá para um médico beber, não dá para um médico fumar, não dá, porque senão a gente não consegue ser esse veículo. Seu canal. Exatamente. Muito bom. Então tem gente que fala assim, nossa, Bia, você é careta. Não sei se eu sou careta, não. Talvez eu seja consciente da escolha que eu fiz e do preço que é fazer essa escolha. Né? Você já pensou alguém me encontrar bêbada no meio da rua? Eu não me trataria me trataria com essa criatura. Um cardiologista fumante? E como tem? Eu tinha um colega cardiologista que ele era viciado em chocolate. Mas viciado. Então ele tinha uma gaveta que ele abria, tinha todos os tipos de chocolate. Ele foi engordando. Eu falei, cara, sei não, mas eu acho que você... E ele oferecia para os pacientes. Aí um dia um paciente falou assim... Aquele seu colega é estranho. Eu falei, mas o que houve? Não, ele me ofereceu chocolate, ele passou a consulta comendo chocolate. Eu liguei pra ele e falei, cara, tá vergonhoso. Faz alguma coisa, assim. Ele te ouviu?
Me ouviu, mas ele falou, eu falei, nessa altura você já deve estar também. Quanto tempo você não faz o check-up? Quanto não sei o quê? Não, Bia, eu vou fazer. Eu falei, você passar uma consulta inteira comendo chocolate na frente do paciente? Gente, que isso? Eu falei, você não seria meu cardiologista, pelo amor de Deus, se eu tiver alguma coisa, não pegue em mim. Porque não tem aquela coisa. Eu tive colegas de faculdade que viraram políticos no meio da faculdade. Então, só vivi em ato político. E aí, se formaram, uns foram para a política, realmente, e eu dizia, olha, enquanto você na rua, eu caio, eu não admito nem que você me dê uma injeção, porque você não estava na aula. Você era do partido, não? Exatamente. Então, assim, e tem muita gente que utiliza essa coisa do médico para fazer política, né? Você já notou, bota o jalequinho e bota o esteto. Né? E o cara falou assim, gente, que cara de pau. E nunca praticou a medicina. Isso aí. Aí você fala, gente, isso é propaganda enganosa. Essa pessoa tinha que ser impedida de usar o título. Sim. Então, assim, nunca houve. Eu acho que essa não parceria é dos ignorantes. Que as pessoas conscientes, como você falou, a medicina é integrativa. Sempre foi e sempre será. Que bom, que bom. E que bom que as pessoas estão falando disso. Você já parou para pensar em quantas vezes você se colocou em segundo plano? Eu também já passei por isso. E hoje quero te convidar para mudar essa história, assim como eu mudei a minha também. Um Tempo para Mim é o meu novo livro, mas vai muito além de uma boa leitura. Ele é um guia para que você redescubra a importância de tirar um tempo só para você. Ele já está disponível em pré-venda na Amazon. Ele é a sua oportunidade de embarcar em uma jornada de autocuidado e autoconhecimento que pode transformar a sua vida. Não quero mais você se colocando em segundo plano. Mas o que esperar desse lançamento? A cada dia do ano, uma nova reflexão que vai te fazer parar, pensar e se conectar com as suas emoções. Você terá 365 dias de aprendizado e crescimento pessoal ao seu alcance. Cada página é um lembrete para que você olhe para dentro, valorize quem você é realmente e cuide do que há de mais importante, a sua mente. E como garantir o seu? É fácil. O livro está disponível na Amazon e nas principais livrarias online do Brasil. Não perca tempo e reserva o seu exemplar agora mesmo. Eu te encontro nas páginas desse valioso autocuidado que está por vir. Um grande beijo e a gente se encontra lá no nosso tempo.